kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigas, bom dia amigos. São 8 horas, hoje é 23 de novembro de 2019. Está começando agora, aqui pela Rádio Chapecó, mais um programa Hora Espírita, sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Em cada programa é abordado um tema diferente de interesse geral à luz da doutrina espírita. E no programa de hoje estaremos abordando a influência dos espíritos nas nossas vidas. Queremos cumprimentar a você, amigo ouvinte e internauta, e convidá-lo a participar do nosso programa. Você pode enviar o seu bom dia, sua mensagem, seu comentário ou perguntas aos nossos debatedores pelos seguintes canais de comunicação da Rádio Chapecó. No Facebook da rádio, direto na live do programa. Lá você pode ver, ouvir e interagir conosco. Ou pelo telefone, o 2049-1200 e também pelo WhatsApp 2049-1212. E você pode acompanhar o programa também pelo seu rádio na frequência 1330 AM ou pelo site da Rádio Chapecó, radiochapecó.com.br. Sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa. E lembrando que todas as perguntas recebidas serão sempre respondidas à luz da doutrina espírita. E se não conseguirmos responder todas elas no ar durante o programa, elas serão respondidas individualmente após o término deste. Então, para o programa de hoje aqui, este que vos fala, né? Mauri Busato, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e também a nossa amiga Deici Winkler, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Deici. Bom dia, Mauri. Bom dia, colegas de programa e a todos os nossos ouvintes. O nosso amigo John, da Associação Espírita Amor e Caridade. Bom dia, John. Bom dia, Mauri. Bom dia a todos. E o nosso amigo Moacir Bernardi, também da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Moacir. Bom dia, nessa manhã bonita, nesse sábado, e para refletir, né? E todas as provas, na verdade, nos servem como ensinamentos, né? Então, olha, o Moacir será o nosso coordenador dos canais de comunicação. Ele é quem estará acompanhando a sua participação no programa de hoje. E na operação técnica do estúdio, né? Você já viu ele passando por aqui, o Henrique, da Rádio Chapecó. E nós queremos agradecer à Imobiliária Nostra Casa, à Escala Construtora, bem como aos demais apoiadores que voluntária e anonimamente têm contribuído para que esse programa vá ao ar todos os sábados. E eu convido agora você para ouvirmos o recado dos nossos patrocinadores, a Imobiliária Nostra Casa e a Escala Construtora. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Estamos apresentando o programa Hora Espírita e o nosso assunto de hoje é a influência dos espíritos nas nossas vidas. Para o tema de hoje, teremos como base o Livro dos Espíritos, no seu capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E na questão 459 desse livro,
Kardec perguntou aos espíritos da codificação: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta foi: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, na verdade, os espíritos exercem grande influência nos acontecimentos da vida. Essa influência pode ser oculta, ou, como preferir, sutil, ou claramente percebida. Pode ser boa ou má, fugaz ou duradoura. Porém, como veremos, essa influência não tem nada de miraculoso ou sobrenatural. Então fiquem conosco, é o convite nosso, e vamos juntos entender como os espíritos nos influenciam. E se é natural, então, essa influência dos espíritos na nossa vida, como essa influência se processa em nós? Bom, inicialmente é bom a gente esclarecer que temos a ideia equivocada de que a influência espiritual ou a intervenção dos espíritos na vida terrena ocorre através de fenômenos extraordinários, de coisas miraculosas, de situações que saem fora do normal, quando na verdade não é assim. A influência é comum, é de todos os instantes e é muito sutil. Ela ocorre através do pensamento, através de um processo de sintonia mental. Para que se possa compreender isso, precisamos, em primeiro lugar, compreender quem nós somos. Somos espíritos imortais reencarnados. Então, nós que estamos no corpo físico e que muitas vezes estamos sujeitos às mais diversas influências espirituais, também somos espíritos. E como espíritos, nós vivemos uma parcela da vida espiritual mesmo encarnados. Então, isso é muito importante para compreendermos essa influência, essa possibilidade de sintonia. Também precisamos compreender que nós estamos todos envoltos no fluido cósmico universal, que é o prana, o hálito divino, ou seja, é a grande energia que dá origem a tudo e que envolve todo o universo. Então, da mesma forma que o ar é que conduz o som, é o condutor do som que leva o som a partir de vibrações, também o fluido cósmico universal é um condutor do pensamento. O nosso pensamento, o nosso sentimento geram vibrações nesse grande fluido e chegam até outros seres, tanto encarnados como desencarnados, porque temos a mesma natureza. Então, nós temos a possibilidade de captar os pensamentos e sentimentos dos espíritos, assim como uns dos outros também. Quantas vezes que nós podemos citar exemplos em que a gente lembra de alguém e depois encontra essa pessoa, lembra de alguém e recebe a visita dessa pessoa. Então, quando essa pessoa pensou em nós ou se dirigiu àquele mesmo local, isso causou uma vibração no fluido cósmico universal e chegou até nós essa vibração. Então, a gente captou com antecipação essa visita ou esse encontro. E assim ocorre nos pensamentos em geral. Nós captamos os pensamentos e sentimentos uns dos outros. E quando nós captamos esses sentimentos e pensamentos dos espíritos, a gente muitas vezes confunde com os nossos. Então, nós vivemos num mundo de relações, de inter-relações. Nós vivemos num mesmo universo, composto de vibrações e sintonias diversas. Então, conforme a sintonia, conforme a afinidade, nós vamos captando esses pensamentos. Os nossos pensamentos, então, se propagam no fluido cósmico universal e são captados pelos espíritos. Da mesma forma, os pensamentos dos espíritos são captados por nós. Então, essa influência, ela se dá de uma maneira muito sutil. Nós não temos consciência da influência. Nós muitas vezes achamos que uma determinada ideia, um determinado pensamento provém de nós próprios e, na verdade, foi sugerido. Ele nos chegou através de um pensamento de um espírito. Então, essa influência, ela é natural, ela se processa de uma forma natural, sem nenhum estardalhaço,
sem nenhum fenômeno extraordinário, mas simplesmente pelas vibrações ambientais, as vibrações que nós mesmos alimentamos. Porque podemos dizer que o nosso cérebro é uma usina criadora de energias. Ela emite energias e ela recebe energias. Ela também capta, ela também absorve energias, porque como seres imortais, como espíritos que somos, a nossa origem é espiritual. Então nós também nos alimentamos de energias, também nos alimentamos de vibrações. Então nós captamos essas energias e as absorvemos. Então por isso que essa influência espiritual, essa influência recíproca entre os espíritos encarnados e desencarnados é um processo natural. Mas esse processo, então, natural influencia no nosso livre-arbítrio, John? Tu acha que... Porque nós temos um livre-arbítrio, mas... Sim, a gente pensando nisso, né, da obsessão, a influência de um espírito sobre nós, pode surgir esse questionamento de, será que a gente perde a nossa liberdade uma vez que estamos sendo influenciados? E a Edeci, ela teve essa explicação bem interessante que a gente faz essa conexão mental, vibracional, que é o psiquismo, que é o pensamento. Mas sobre o livre-arbítrio, eu gostaria de compartilhar com todos a questão 843 do Livro dos Espíritos, obra básica, né, que Allan Kardec codificou. E diz lá, tem a pergunta, né? Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E olha o que os espíritos dizem. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então imaginem, se a gente não tivesse a liberdade, seríamos meros robôs, não teríamos responsabilidade, inclusive, com as nossas atitudes. Porque se a gente não tem o livre-arbítrio, não somos culpados, não temos vínculo com as nossas atitudes erradas, também não vão ter virtudes daquilo que a gente acaba fazendo de bom. Então, assim, certamente a gente é influenciado, a gente está um ser espiritual encarnado aqui com essa troca de energias, de experiências, e eu lembrando, enquanto a Daisy falava também, como nos vem por pensamento a influência dos espíritos, a gente às vezes num grupo encarnado, estamos aqui conversando e pode ser que eu capte, ou alguém capte uma ideia minha aqui do grupo, pelo pensamento, porque o pensamento, ele é energia mesmo, ele é essa fonte que constrói, né, que constrói o pensamento, que constrói o ser integral que somos nós, que é nas experiências que a gente vai vivendo e vamos construindo isso. Então, somos livres para construir, para obrar. Deus nos criou, né, um ser infinito, com possibilidade de vir aqui quantas vezes necessárias para evoluir. E nessa evolução dá-se pela liberdade de escolha também. Porque se assim não fosse, então Deus de fato teria feito, como diz ali, máquinas. E não somos máquinas, somos sentimento, somos emoção. E precisamos, no decorrer aqui do assunto, desse programa, nós vamos ver como lidar com a situação dessas influências, porque elas existem, né? Na questão que foi dado de abertura, 459, diz lá, de ordinário são os espíritos que nos influenciam. Mas ali há essa abertura que algumas traduções, Mauri, inclusive, diz ali, quase sempre são eles que nos dirigem. Se não houvesse esse de ordinário, esse quase sempre, aí de fato estaríamos presos, fadados à influência deles. Mas não. Temos a possibilidade de fazer a nossa caminhada por nós mesmos, e é isso que Deus espera, né, da gente, que a gente tenha essa liberdade, essa autonomia de fazer as escolhas. Mas para isso a gente precisa estar
conectados, então, porque se podemos estar conectados com irmãos do plano espiritual que estão em equívoco, podemos também estar conectados em irmãos de luz. Bom, então poderemos complementar, podemos dizer que, de certa forma, a gente escolhe as companhias espirituais e as influências espirituais que sofremos a partir dos nossos sentimentos, dos nossos pendores, dos nossos pensamentos. Aquilo que nós cultivamos vai estabelecer a afinidade, que é esse processo que permite que determinado espírito e não o outro se aproxime de nós, que é aquilo que se chama afinidade, quando nós temos um sentimento, um pensamento comum, no mesmo sentido. Então, o livre-arbítrio é preservado também, mesmo em face dessas influências, à medida em que é a partir dos nossos pendores, das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, daquilo que nós estimulamos em nós, que nós vamos atrair as companhias espirituais compatíveis com aquilo que nós estamos cultivando no nosso mundo íntimo. Então, essa é a grande questão. O livre-arbítrio, ele é preservado porque a influência espiritual decorre das nossas escolhas, ainda que essa escolha não seja consciente, ainda que a gente não tenha claro essa escolha, mas, na verdade, a partir do momento que nos deixamos levar por determinados sentimentos, nós estamos escolhendo, nós estamos acolhendo certas influências espirituais. Por isso a necessidade da gente cultivar os bons sentimentos, os bons pensamentos, a oração e o vigiar e orai, né? Que é ensinado por Jesus, que é fundamental. Porque o que seria o vigiar? Seria estar com a nossa atenção voltada para nos conhecermos, analisar os nossos pendores, ter consciência das nossas escolhas quanto à nossa conduta, ao nosso caráter. Então, esse vigiar é estar atento para aquilo que se passa no nosso mundo íntimo, porque é isso que vai vibrar no mundo exterior e atrair as companhias espirituais, e não só as espirituais, porque as pessoas também encarnadas se agrupam por afinidades. Então tem aquela história que diz-me com quem andas te direi quem é, né? Porque na verdade a gente vai estar junto com aqueles que se afinizam com os nossos pendores. E a oração, né? Vigiai e orai, porque a oração nos coloca num patamar vibratório superior, nos faz nos elevar, nos aproximar da divindade e nos colocar em condição de receber, então, as influências mais equilibradas, as influências dos espíritos mais iluminados. Mas, Moacir, se alguém comete um crime, essa pessoa poderia ser eximida da responsabilidade do seu ato em razão de ter decorrido aí de uma influência de um mau espírito? E aí ainda pergunto, e essa pessoa pode sofrer a influência de um bom espírito ou só os maus que influenciam? Porque o que mais se nota são os maus influenciando aí e tal. Então, assim, vamos trazer para o dia a dia, num exemplo assim bem banal. Eu posso ter uma arma em casa, guardada numa gaveta, com chave. Ela é ali, está neutra, é apenas um objeto. Mas quando eu saio para ir para uma festa e colocar essa arma na cinta, é porque eu tenho a predisposição que se precisar, eu vou atirar. E se precisar, eu vou matar alguém. É bem isso. Então, no dia a dia, veja assim, ó, se a pessoa não tiver a intenção ou a tendência a cometer o delito, ela não atrairá a presença ou a ação do mau espírito. O espírito mau somente vem reforçar o que já existia no coração do encarnado. E assim Kardec, na questão dos 466 do Livro dos Espíritos, diz assim, ó, só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos que te alimentarem no íntimo a esse pendor. Mas outros também te cercarão, reforçando-se por te influenciarem para o bem, o que estabelece o equilíbrio da balança e deixa você o senhor dos teus atos. Então, assim, nós não podemos nos eximir colocando a culpa nos espíritos. É que, assim, nós não somos geralmente aquilo que aparentamos, né? Então, assim,
E já existem na pessoa, em mim, já existe a semente de praticar o mal. Isso me coloca em sintonia com esses espíritos, e daí é um prato cheio, né? E quanto à questão da influenciação dos demais espíritos, isso reflete todo dia. Nós, na verdade, quando falam que os espíritos maus que mais nos assediam, é um engano. A verdade é o seguinte, no dia a dia, nós temos influenciação, intuição de espíritos bons em tudo na vida, né? Então, assim, se nós olharmos lá na oração do Pai Nosso, né? Assim, livrai-nos das tentações e de todos os males. Jesus já coloca isso, né? Então, para quê? Para que a gente saiba selecionar. Eu escolho a rádio que eu quero ouvir, né? É mais ou menos por aí. Interessante. E só me fez lembrar mais uma coisa, né? Para a gente não cair na tentação de querer usar como bengala. Eu cometi algo, eu estou sendo influenciado. Pode ser? Pode. Mas quem permitiu? De fato, né, você falou ali, já tem a intenção, aí vai ter a conexão com aquele espírito que ainda vibra nas sombras. Mas somos influenciados também pelos espíritos bons. E se Deus, que é o Criador, que é Pai, que é amoroso, Ele não nos obriga, Deus obriga alguém? Será que Deus obriga alguém? Ele dá todo o mecanismo para que a gente aprenda, para que a gente vá à frente. E Ele vibra por isso, Ele cria toda uma proteção, todo um aparato que a gente nem faz ideia, mas Ele não nos obriga. Aí, um espírito que está em equívoco vai nos obrigar? Tem condições disso? Então, ainda na questão lá 466 do Livro dos Espíritos, Kardec diz assim, ó, os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, é o mal necessário para que a gente realmente tenha a condição de discernir o que é bem e o que é mal, né? Isso depende de nós. E assim, ó, da mesma forma que os maus pensamentos podem atrair a companhia espiritual inferior, os bons pensamentos e as boas atitudes atraem o concurso dos bons espíritos. Então é questão de sintonia mesmo, né? E no caso, então, Deicil, o que é uma obsessão? Se a pessoa tem o seu livre-arbítrio, tudo que foi dito até agora, o que seria isso? Nós vamos buscar um conceito de obsessão no Livro dos Médiuns, para nos reportarmos sempre às obras básicas da codificação, né? Então, o Livro dos Médiuns é aquele livro em que Kardec estudou a mediunidade e essa questão das influências espirituais. Então, ele diz lá no capítulo 23 que a obsessão é a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, consta o seguinte: do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. Quase sempre a obsessão exprime a vingança que um espírito tira e que com frequência se radica nas relações que o obsediado manteve com ele em precedente existência. Então veja que a questão da obsessão, ela é tratada não somente no Livro dos Médiuns, mas também o Evangelho segundo o Espiritismo reporta isso, assim como também no Livro dos Espíritos se tem as questões dessas influências espirituais inferiores. Então, o obsessor, ele seria um espírito que ele se obstina em perseguir uma pessoa. E ele, então, acaba tumultuando a vida dessa pessoa. E essa influência, essa perseguição pode se dar de uma forma sutil,
quando ele simplesmente fica emitindo fluidos pesados, essa pessoa sente mal-estar, ela é influenciada negativamente, porque ela capta ideias e pensamentos inferiores, até uma obsessão mais grave, quando muitas vezes é comprometida até a vontade e até a saúde do obsediado. Então, a gente sabe que a obsessão é um processo bastante complicado, mas também é importante nós lembrarmos que essa obsessão tem uma causa. E lembrar que Deus é justo. E se Deus permite que ela ocorra, deve haver uma razão para isso. Ou uma reconciliação, um aprendizado, uma possibilidade de reparação. O espírito obsessor, ele muitas vezes é um inimigo do passado. Ele traz lá suas mágoas, ele não conseguiu perdoar, ele não conseguiu se desvencilhar de algo que aconteceu às vezes lá no passado, numa outra existência, e ele persegue então o seu inimigo numa nova existência. Estando ele desencarnado, ele consegue influenciar de uma forma sutil e prejudicar às vezes grandemente a vida dessa pessoa. Mas essa pessoa que sofre a influência só a sofre em consequência do seu sentimento de culpa. Então a pessoa se submete à obsessão porque ela também não consegue desenvolver o sentimento e o pensamento elevado, inclusive de auto-amor e auto-perdão. Por isso que a gente fala muito na necessidade do auto-amor. Porque quando a gente vê os mandamentos que Jesus Cristo reforçou e confirmou, nós vamos ver lá, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo quer dizer que primeiro eu tenho que me amar. E se amando, a pessoa se perdoa. Muitas vezes o sentimento de culpa, o remorso, faz com que uma pessoa fique estagnada e seja influenciada mais facilmente. Então poderíamos ter a situação de uma pessoa que cometeu um deslize, um ato mal contra alguém que já desencarnou, e o seu sentimento de culpa faz com que ela se submeta a essa vingança, porque ela fica se recriminando. Então o auto-perdão ajuda muito, assim como o perdão do outro. Porque o perdão é que vai libertar as pessoas dessas cargas negativas. O exercício, então, do amor na sua maior extensão. Então, nos casos de obsessão, nós vamos verificar, então, que o obsediado se acha impregnado dos fluidos, das energias pesadas do espírito obsessor, e ele vai, então, com isso, passar a sentir essas influências negativas que podem afetar, inclusive, a sua saúde orgânica. Mas esse processo também vai ocorrer a partir da afinidade, a partir do momento que esse espírito se submeta a isso. E é importante nós lembrar que nem sempre esse obsessor é aquele inimigo do passado. Às vezes, nós atraímos obsessores pela nossa conduta atual, em que uma conduta em desequilíbrio, em desalinho, com sentimentos desajustados, nos coloca em sintonia com espíritos inferiores que se aproximam de nós e passam a se apropriar das nossas energias e nos influenciar com as suas energias. Então, não adianta nós fazermos uma atividade de oração, de prece, para ajudar alguém que está com um obsessor, se essa pessoa não muda a sua conduta. Então, é a partir da conduta do obsediado que ele vai atrair o obsessor. Mas o obsessor, a obsessão, ela significa sempre uma imperfeição moral que precisa ser trabalhada e precisa, assim, ser compreendida. E ainda, John. quando fala dos inimigos, né, que muitas vezes são inimigos, e podem ser também parceiros de outras caminhadas que a gente lesou de alguma forma, a gente não se lembra, a gente sabe que existe o véu do esquecimento, mas fica ali, conectado, linkado nesse sentimento de vingança, e aí cabe, né, a nós, identificando isso, mudar, fazer a nossa busca aqui, que também a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Olha, eu anotei aqui desse... Gente, então o obsessor não necessariamente é só o inimigo do passado. Às vezes a pessoa diz, olha, porque eu joguei pedra na cruz, que, né, dizem, então eu prejudiquei alguém. Não!
A Daisy acabou de dizer, é a conduta de vida nossa, é o que pensamos. E ela falou anteriormente, na pergunta anterior, vigiai e orai. É o que cultivamos. Então, olha a importância disso. E outro peso enorme que tu colocastes é a necessidade do auto-perdão. Isso aqui, só isso, gente, estudem sobre isso. Só isso já faz você mudar completamente a sua vida. Porque assim como se diz, olha, eu vou lá, vou limpar, vou tirar um obsessor. Mas se você não muda, daqui a pouco você tem um obsessor ao acaso. Não necessariamente alguém que fez parte da sua vida, é o acaso. Você está atraindo. Né? Muda o obsessor, mas não muda a obsessão. Você continua obsidiado. Gente, esse assunto do perdão e do auto-perdão é algo assim que nós poderíamos estudar. Porque nós trazemos muito sentimento de culpa incutido e que nós, de alguma forma, compramos essa ideia. Exato. E aí, na culpa, a gente vai se trancando num quadradinho ali, prato cheio para um monte de coisa. É reparação. E não repressão a nós mesmos, né? É reparar, é mudar a página e enfrentar. Bom, eu sou adulto, eu fiz aquele erro, vamos reparar. Procura a pessoa que você prejudicou, acerte. Jesus já disse, né? Acerte enquanto vai a caminho. Em vez de sentimento de culpa, sentimento de responsabilidade. Exato. E vá resolver. A responsabilidade. Mas aí somos responsáveis. Precisamos querer. Nossa. Pessoal, 8h30, já passou a primeira meia horinha, e você está acompanhando o programa Hora Espírita com o tema A Influência dos Espíritos nas Nossas Vidas. Então a sua participação é muito bem-vinda, escolha os canais aí da Rádio Chapecó, o Facebook, o WhatsApp 20 49 12 12 ou o telefone fixo 20 49 12 12 00 e envie a sua colaboração. Então vamos aproveitar, Moacir, e passar aí aos amigos as participações. A maioria, na verdade, são muitas participações. E a gente fica contente que cada vez que a gente vem para esse programa, a gente percebe que essas pessoas, além de ter aqueles que são nossos fãs cativos, né? Temos também pessoas novas que vêm de outras cidades, de outros lugares, né? Daqui pertinho que tem. Então a gente percebe assim que essa curiosidade, essa vontade de aprender, de saber sobre o movimento espírita, isso assim é uma coisa assim natural, que não é forçada por ninguém, mas assim é uma busca constante, né? E a gente gostaria também de dizer assim que esses programas, esse programa e como os demais que já passaram, estão sempre disponíveis na internet. É só acessar a Hora Espírita e a gente pode rever qualquer programa, até indicar para um amigo, tentar ver alguma coisa a mais, né? Ouvir novamente aquilo que a gente não entendeu direito. É um programa que se você escutar 10 vezes, às vezes já não é nem suficiente, porque cada vez você entende um pouquinho mais, né? Então, no Facebook... É um momento, né, que está vivendo que vai ter um outro entendimento, né? É como você está sintonizado, que você capta. Então, na Hora Espírita, tá no Face, Instagram e no YouTube. O YouTube é deste ano, né? E aí, é só escolher. Obrigado, Moacir, obrigado pelas participações e obrigado também aí hoje o John, a Daisy e o Moacir nesse tema tão importante para as nossas vidas. E dando sequência a esse assunto, John, então a gente já viu que tem obsessão. Tem. Como podemos fazer para nos livrar delas? Quando fala, obsessão existe, de fato, a gente sabe que temos formas diferentes de obsessão. Mais à frente, se der tempo, vamos falar um pouco ainda sobre elas, mas são formas diferentes, né, daqui para lá, de lá para cá, entre nós. E o se livrar, né, parece que soa de uma forma fácil. Não é que seja fácil, mas tem solução. E graças a Deus que tem. E reportando ainda, né, o Livro dos Espíritos, diz lá, sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, ou seja, livrar-se da obsessão, desde que com vontade firme o queira. Então, qualquer um pode, de fato, se livrar. Mas basta uma vontade gigantesca. Porque se nós ficarmos só na fala,
só no orar, que é importantíssima a oração, mas se não houver a vontade, a atitude para poder buscar os recursos, porque né, a gente sabe que tem situações terríveis, famílias que passam situações, né, tenebrosas com um ente ali que está num quadro que, inclusive, né, beira a loucura, e isso a gente também tem que citar. Essa pessoa está numa situação de loucura. Como agir? É obsessão? É fisiológico mesmo? É uma situação que requer acompanhamento médico? Tem que buscar todos os recursos. Médico, um acompanhamento espiritual, busque para poder entender o que se passa. Porque quem passa por isso, né, sabe da aflição que é não ter, muitas vezes, recursos ali para poder lidar, recursos emocionais, inclusive. E nesse momento, então, busque o auxílio, o livrar-se da obsessão, né, que eu acho. Não seria isso, mas compreender o que se passa e, por exemplo, o movimento espírita, as casas espíritas estão abertas para auxiliar. Porque nesse momento, nesse quadro, é fundamental que busque. E as casas espíritas estão prontas, preparadas para lidar. Por quê? A gente sabe que quem está acompanhando, né, esse irmãozinho do plano espiritual que está em equívoco, que está querendo o nosso mal, está nos obsediando, muitas vezes subjugando, que entra num domínio total, quadros de fascinação, a pessoa, né, se acha suprassumo e está fascinada ali porque tem um espírito que está brincando com ela. Então são situações que requer uma intervenção de quem saiba lidar com isso. Como fazer? Preparar essa pessoa para que ela tenha a prática da prece, uma prática do evangelho no lar, né? Ir na casa, estar em contato com aquele grupo ali que está afinizado, buscando um algo a mais, um algo superior. E aquele que está acompanhando, ele naturalmente ele vai estar recebendo alguma informação ali. E havendo a melhora desse subjugado, desse obsediado, o obsessor, ou ele abandona o barco, vai procurar outro para fazer, ou ele vai se melhorar. Se melhora. E então a gente sabe. Junto, né? E assim, ó, isso não é nada sobrenatural, isso é muito natural. Qual é a diferença? É que é o plano físico em contato com o plano espiritual. Mas se trouxesse esse irmão do plano espiritual, trouxesse ele para cá. Então eu tenho em casa uma mãe, um pai, um irmão, uma esposa, um marido que me suga, que está o tempo todo ali em cima de mim, obcecado por mim. Ele está me obsediando. E ele pode estar me prejudicando nisso. Então o que requer para isso? Acompanhamento também, uma busca de compreensão, ampliação das ideias, da mente, do espírito, para que ele haja uma libertação, porque quem obsedia tá preso ali, e quem é obsediado... O obsediado às vezes nem percebe, né? Ainda, ou seja, não é incomodado a tal ponto de procurar uma solução. Existe isso também, né? Ele está ali, está tudo bem, não está incomodando muito, incomoda, atrapalha, mas não muito. Daí ele fica meio não indo a buscar soluções também, né? Tem isso. Do obsediado, não se sentir incomodado? Exato. Porque é tão... Aí começa a entrar num quadro, dependendo... De afinidade? Da subjugação. Ele aceita aquilo e passa a ser natural para ele. E é um quadro terrível, que é uma evolução, digamos assim, da obsessão, a subjugação. Ele já não sabe, muitas vezes, nem viver sem esse acompanhamento. E é perigosíssimo. Então, requer que quem convive, de alguma forma... consiga levar auxílio, porque às vezes está num quadro ali que ele está cego e dificilmente vai ter essa percepção de buscar ajuda. A pessoa, qual o sinal assim que você diria para a pessoa ir buscar ajuda para ou psiquiatra, psicólogo, ou centro espírita, ou a sua própria, sei lá, quem tem outra religião. Comunidade religiosa, né, que seja. Que sinal poderia? Tem algum sinal que possa dizer, isso aqui... É que nos dias de hoje tudo
né? Eu tenho a minha liberdade, eu tenho, não entre no meu campo, então aquilo que hoje cada um, né, tem o seu mundo, o seu universo, eu posso me sentir invadido se você quiser entrar com uma opinião, querendo me ajudar, se eu não quiser. Então, é complicado, mas os sinais, quem vai conviver e ver a mudança da pessoa tem que ter um conhecimento, né, daquela pessoa que está convivendo, para que eu observe como tantas outras coisas. Por exemplo, eu enquanto pai vendo meu filho, eu sei como ele age, o comportamento dele. De uma hora para outra, o comportamento dele muda, alguma coisa está acontecendo. Algo externo está influenciando. E seja no campo que a gente fala, né, das drogas e tal, no campo espiritual também. Então é questão assim, de quem está junto, compreender essa pessoa, conhecer, para ver, não, essa pessoa mudou. E mudou de que forma? Mudou para melhor? É uma coisa. Agora, mudou, ela está diferente, ela está conturbada, as ideias não estão em acordo. Aí, como chegar nessa pessoa? Por isso que a gente fala, a pessoa que está sendo obsediada, ela tem que também estar aberta a isso, né? Muitas vezes não percebe, né? Eu costumo colocar que a cura da obsessão é uma espécie de autocura, porque pressupõe uma mudança de faixa vibratória. Mas como o John falou, muitas vezes a pessoa não consegue sozinha sair desse processo. Quando ela está muito, esse processo está muito enraizado. Então, ela precisa de ajuda exterior. Mas junto com isso é preciso que ela seja estimulada a essa mudança de comportamento, de pensamento, a mudança de conduta moral, a desenvolver pensamentos positivos, elevados. E claro que a pessoa que a partir dessas perturbações desenvolve distúrbios psicológicos, processos depressivos, processos psicóticos, ele deve buscar também ajuda médico profissional. Então a religiosidade, ela vem complementar, mas muitas vezes uma pessoa que passa por um processo obsessivo, esse processo ele também é desencadeado em razão dela também ter problemas de origem psicológica que vem se somar. Então é muito importante nós lembrarmos que se existe a medicina, existe a psicologia, existem as terapias, é porque Deus assim o permitiu para nos ajudar a lidar com essas nossas dificuldades. Então, a pessoa que esteja num processo de depressão, de problemas psicológicos, ela pode até dizer, nossa, mas tem um componente espiritual. Pode ter um componente espiritual, pode ter um processo obsessivo, mas ela também está tendo um processo orgânico. Então, é necessário aliar esse atendimento, o atendimento espiritual, a partir da sua religião ou da casa espírita, né? A partir da busca do atendimento fraterno, da prece, mas também sendo necessário que se busque o atendimento profissional, que nós não viemos com o espiritismo substituir o atendimento médico, o atendimento psicológico. É preciso, então, se conjugar as duas coisas, até porque um processo obsessivo de longo tempo acaba gerando problemas orgânicos que precisam ser solucionados pela medicina. Ou vice-versa, né? Muitas vezes é a dificuldade orgânica que pelo ocasionismo, pela oportunidade, um espírito por afinidade à situação se aproxima e aproveita a situação. Então, assim, é muito importante nessa época de que nós estamos vivendo, ter esse acompanhamento, porque nós estamos vivendo, na verdade, as doenças da alma, né? É muita pressão, é muita coisa. Então, a grande maioria das doenças são de origem psicológica, né? Somatização. Então, é muito, muito, muito importante que isso seja feito um trabalho sério. Eu me lembrei de uma das... A vaidade. A vaidade é uma porta aberta muito interessante para obsessores. Então, se a pessoa que tem conhecimento da vida espiritual, da imortalidade da alma, e começar a se sentir vaidoso demais, você cuida. Foi o que eu falei da fascinação. Esses são os mais difíceis, porque são os pseudo-sábios, né? Do plano físico. Eu até diria assim, olha, gente, para resumir, a prevenção, ou seja, é o melhor remédio. Ou seja, faça todo dia a sua oração,
faça todo dia a sua mentalização, sua higiene mental. E a oração em família, né? Evangelho no lar, que é uma prática espírita, quando a família se reúne uma vez por semana para ler o Evangelho, para conversar sobre as coisas mais elevadas e fazer a sua prece, porque a prece vai criar essa vibração superior no ambiente doméstico e fazer com que o nosso ambiente doméstico esteja vibrando numa faixa superior. E isso já nos protege das influências perniciosas. A gente brinca, né? O Evangelho no lar é um santo remédio. Santo remédio. Prevenir é o melhor remédio. Mas tem um ditado bem antigo que mente vazia, oficina do demônio, né? Também, Então, assim, vamos aproveitar o nosso tempo disponível para trabalhar na tarefa do bem, né? Tem tanta gente aí precisando, e estão em serviços bem discretos, que não exigem muita gente, mas trabalhar na seara do bem, fazendo com que esse mundo se torne um pouquinho melhor. Como eu perguntei ali se a gente pode se livrar da obsessão por John, e ele até achou engraçado se livrar, eu pergunto para ti, Moacir, existe a prática do exorcismo no espiritismo? A maioria a gente tem que fazer assim algumas colocações a respeito do termo exorcismo. A palavra exorcismo, na verdade, ela era aplicada muito na liturgia do catolicismo, né? E que depois, com o ser humano gosta assim do sobrenatural, como se diz, né? Então, assim, com os romances, os livros, deu um ênfase muito grande, assim, criou-se umas fantasias muito além daquilo que realmente é, né? E depois vieram os filmes, que daí conseguiram, assim, dar vida aos pensamentos, né? E tudo isso. Mas o que o Espiritismo fala sobre isso? Para nós, na verdade, essas perturbações são influência dos espíritos inferiores sobre os encarnados. E como já foi falado, então existe assim a obsessão, a subjugação e a possessão. E essas pessoas que eram submetidas a esse ritual, vamos dizer assim, né? Na verdade, eram as pessoas que já estavam em processo de possessão, né? Mas é muito importante que a gente leia lá a questão 473 do Livro dos Espíritos, que fala sobre os possessos, né? Daí Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? Os espíritos respondem: o espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, e a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado sempre é quem atua, conforme quer, sobre a matéria que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá de permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Então, essa história que o espírito entra no outro corpo e toma conta do espírito, isso não existe. Ele se aproxima e, por leis de afinidade, acaba influenciando o encarnado a produzir certas atitudes, né? Influencia mentalmente. Mentalmente. Uhum. Então, não existe de um espírito entrar no outro, assim, naquela visão mais comum. E, assim, a prática desses rituais, né? Na verdade, assim, é uma coisa arcaica, digamos assim. Porque a gente sabe que nenhum instrumento, não é um crucifixo, não é água benta, não é a cunha, não é não sei o que lá. E nem as palavras, e nem as palavras mágicas, né, consideradas mágicas, que vai afastar um espírito do outro. O que vai afastar realmente é orar e vigiar, é estar, sabe, a conduta, né, é o auxílio, quando necessário, da medicação. A elevação moral, né? A elevação moral, é a ajuda dos familiares, né? Porque nessa hora, assim, as pessoas têm que entender o processo que está se passando e esse auxílio. Então, assim, exorcismo, no termo que nós, assim, no vulgar conhecemos, isso o Espiritismo não reconhece. O que existe, sim, são influências
dos espíritos inferiores sobre as pessoas encarnadas. E isso, quem quiser conhecer um pouquinho mais, no Livro dos Espíritos, na segunda parte, tem o capítulo 9. E esse Livro dos Espíritos está disponível na internet o tempo todo. E fala o tempo todo, esse capítulo fala só sobre a intervenção dos espíritos no encarnado. Para complementar, eu gostaria de lembrar quem é o obsessor. Ele não é um demônio a ser expulso, como nessa visão que fala em exorcismo. Porque não existem demônios, existem espíritos menos esclarecidos. Então, ele não esse processo de desobsessão que se faz na casa espírita é um processo de acolhimento, de socorro a dois seres em sofrimento, o encarnado e o desencarnado. O desencarnado também é um irmão nosso, é um espírito em desajuste, é um espírito equivocado. Enquanto ele está ali nesse processo de vingança, de influenciação, ele está deixando de evoluir, de dar prosseguimento à sua própria caminhada evolutiva. Então ele precisa de acolhimento, ele não deve ser expulso, deve-se orar por ele, deve-se libertá-lo desse processo tanto quanto libertar o encarnado. Então veja que é um processo de perdão recíproco. É preciso que o obsessor e o obsediado se perdoem um ao outro. E assim, eles se perdoando, eles vão cortar esses laços que os prendem um ao outro. Porque, na verdade, nós temos aí não um encarnado em sofrimento, nós temos dois seres em sofrimento, um encarnado e um desencarnado, ambos desequilibrados, ambos precisando da intervenção, do auxílio, do socorro e do amparo, porque são dois seres espirituais que precisam se elevar, precisam prosseguir na sua jornada evolutiva. Então, o processo de cura da obsessão, que em Espiritismo se fala em desobsessão, é um processo de acolhimento do desencarnado também, e é um processo em que se procura fazer com que esses dois seres exerçam o perdão recíproco e os dois possam se libertar, então, desse processo que acaba sendo um processo mútuo, de previsão mútua. Essa fala da Deici me arrepiou, que eu me lembrei da história emblemática do Divaldo Franco e o Máscara de Ferro, né? Exatamente. Então, quem sabe da história vê que, né, Divaldo Franco com os seus também. Na verdade, a gente, no Evangelho, por muitas e muitas vezes, é citado a expulsão dos espíritos, né? Mas daí vamos trazer, assim, a nossa memória recente, o que é que Jesus usava para expulsar esses espíritos? A sua autoridade moral. Ele não usava nenhum artifício, nenhum ritual, apenas a sua autoridade moral, né? E assim, depende muito a interpretação que se dê a esses demônios, né, que Jesus colocava nas suas explicações. E somos todos, né, filhos do mesmo Pai, e como Jesus disse, não haverá uma só ovelha do meu rebanho que eu a deixarei abandonada, né? Então, é esse sentido do Espiritismo que veio nos trazer essa informação muito importante que nos esclarece a todo instante, né? O assunto está muito interessante, mas a gente está já se encaminhando para o final do programa, nos minutos finais aí, com o tema Influência dos Espíritos nas Nossas Vidas. Então queremos aproveitar o espaço para agradecer mais uma vez o apoio recebido dos nossos patrocinadores, que possibilitam que esse programa vá ao ar todos os sábados das 8 às 9 horas. Convido você a ouvir conosco o recado da Scala Construtora e da Imobiliária Nostra Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida.
As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Estamos de volta com o programa Hora Espírita, hoje com o tema A Influência dos Espíritos nas Nossas Vidas. Moacir, e as participações, por gentileza? Nesse momento, a gente quer fazer uma notificação aqui especial para o senhor Ailton Correia. Ele é de Tubarão e que ele todos os sábados nos acompanha, né? Então, a Rádio Chapecó, o programa Hora Espírita, indo além fronteiras, né? Então, isso que é muito bom. Muito obrigado, senhor Ailton. Que a luz do Pai seja sempre presente entre nós. E obrigado a todos vocês pelas participações no programa de hoje. Se houver alguma pergunta, depois o pessoal estará respondendo individualmente. Ainda dá tempo para mais uma pergunta. Eu acho que eu vou condensar 2 assuntos num só para conseguirmos assim. Pode haver a obsessão entre encarnados e o encarnado pode obsediar o desencarnado? Olha só a confusão aí, né? É possível daqui para lá e daqui para aqui? Como é que funciona? Eu vou tentar responder rapidamente, depois o John complementa. Na verdade, é possível sim a obsessão entre encarnados e também é possível que o obsessor seja o encarnado que esteja perturbando o desencarnado, outro que está lá morto. O outro que está lá. Porque pelo processo do pensamento, claro, nós estamos todos envoltos no hálito divino, né? O fluido cósmico universal, onde o nosso pensamento, o nosso sentimento vai vibrar nesse fluido universal e vai chegar aos outros espíritos, encarnado ou desencarnado, pela lei de sintonia. Então, quando nós estamos com raiva de um encarnado, estamos com mágoa, começamos a emitir sentimentos, pensamentos destrutivos para essa pessoa, se essa pessoa estiver numa baixa sintonia, que ela entre, então, nessa sintonia desses pensamentos, ela vai captar essa energia pesada que eu estou enviando e pode até se sentir mal. E agora, lembrando que se eu emitir essa energia, eu sou responsável por ela e eu vou recebê-la de volta. Então, por isso, orai e vigiai, mais uma vez aqui presente. O John quer falar sobre a obsessão dos desencarnados? A gente, no início, ele falou que tem formas diferentes, que a gente só pensa do plano espiritual para cá, né? Mas, como você falou, tem entre nós, aqui encarnados, tem de desencarnado para desencarnado, que é o plano espiritual propriamente, nos trabalhos mediúnicos. A gente sabe que tem as perseguições, vamos assim dizer, e daqui para lá acontece muito. Muitas vezes a gente quer jogar para alguém que já partiu, que já está no plano espiritual, e fica dizendo que ele partiu, mas está me atrapalhando aqui, sendo que eu sou o que mais penso naquela pessoa e não deixo que ela dê continuidade à caminhada dela no plano espiritual, e eu fico pensando. E numa situação, por exemplo, que ficou mal resolvida, a pessoa desencarnou e eu queria pedir perdão e não tive a possibilidade. Como fica? Vou emitir em prece, né, meu pensamento direcionado para ela, e dessa mesma forma eu vou fazer meu pedido de perdão, de reconciliação. Ela vai receber, porque a Daisy falou, a gente está num todo aí que está tudo interligado, e ela vai receber pelo pensamento essa minha prece, e muito provavelmente vai cessar ali esse mal-estar, esse incômodo que é a obsessão. Mas não adianta só jogar pro lado de lá, né? A gente também faz muita... A gente fica muito obcecado por muita coisa aqui. E a obsessão, né, às vezes ocorre por amor. Nem sempre é por ódio, porque pode um espírito muito apegado a uma pessoa ficar junto a ela em vez de prosseguir, uma saudade doentia, né? Ou o encarnado que não aceitou a desencarnação de um ente querido, ficar constantemente pensando nele, e isso exercer uma influência, levar um sentimento de angústia, levar esse sentimento e causar até um sofrimento. E aí se precisa que essa pessoa ela compreenda como que as coisas funcionam, para ela perceber que ela não está ajudando, ela está prejudicando. Nós precisamos aprender a desapegar. O amor
O amor com é desapego. desapego. É desapego, deixar o outro ir. Né? É um outro sentido de amor, porque se o amor que você prende, tem algum problema aí, Tem né? algum É problema. que esse amor um- é que a gente está em processo, né, Maurício? Só que esse amor, possessão, né? É meu filho, é minha filha, é minha esposa. Não, eles estão. A gente está num todo, onde é uma família espiritual que a gente não faz ideia, eu gosto de falar, o tamanho que é. Então, hoje eu tenho meus filhos, quem sabe num outro momento terão um outro vínculo familiar no plano reencarnatório, mas no plano espiritual são todos irmãos, né? E são duas questões aí importantes. Aquele que fica, deixar o outro ir, e aquele que parte, realmente aceitar essa partida. Porque quem parte, aquele que desencarna, tem que deixar tudo para trás. Isso não é um processo fácil. Daí você tem os que falam, né? A pessoa desencarnou. Não, ela morreu, mas não desencarnou. E tem aquela coisa, né? Os Eu apegos. morri, mas se eu não der continuidade, eu só morri, mas não desencarnei, porque eu tô preso à matéria, preso aos familiares, às posses, e aí isso complica muito. Né? Então, por isso, o desapego e o auto-amor para se libertar e prosseguir na evolução. Não temos tempo mais para nada, mas o Moacir ainda pode nos dar os endereços das casas para quem tem interesse em saber mais sobre a doutrina espírita, Moacir. O Movimento Espírita em Chapecó oferece 6 casas que estão abertas para qualquer pessoa, sem cobrar absolutamente nada, sem exigir ficha, preenchimento de algum dado ou coisa assim. A casa está aberta para todas as pessoas que desejarem um atendimento fraterno ou então ouvir uma palavra, um esclarecimento. Então, assim, nós temos o Amor e Caridade na Rua Araucária, no Palmital, próximo a Soco, o Bezerra de Menezes na Rua São Pedro, próximo à rodoviária, o Gotas de Luz no bairro Pinheirinho, na Rua Guilherme de Almeida, 99, o Leocádio José Correia na Rua Nelson Catalã, no bairro EFAP, próximo a Uno Chapecó, o Nosso Lar na Rua Borges de Medeiros, no bairro Santa Maria, e a Seara de Caridade, também na Rua São Pedro, próximo à garagem do Tiquim. Muito obrigado, Moacir. Olha, não temos mais tempo para nada. Chegamos ao final de mais um programa Hora Espírita, hoje com o tema A Influência dos Espíritos nas Nossas Vidas. E os livros citados hoje, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. Agradecemos a audiência de vocês e também aos amigos da equipe hoje aqui, que colaboraram muito nesse programa. Deici, o John e o Moacir. Suas considerações finais, por favor. Agradecer e desejar um bom final de semana a todos. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço, um ótimo fim de semana. Muito obrigado pela oportunidade, um bom fim de semana, na paz de Deus. Agradecemos também ao Henrique aí, que fez os trabalhos de operação técnica do estúdio. A todos um ótimo dia, um excelente final de semana. E até sábado que vem, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Chapecó, com mais um programa Hora Espírita. Um abraço, fiquem com Deus e até lá. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das